Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém. Aqui é uma palavra de advertência para todas as pessoas, para todos nós, e é uma palavra de advertência para os hebreus, aquela comunidade de judeus que moravam em algum lugar e que agora judeus cristãos que criam em Cristo, que Cristo era o Messias, mas que estavam sendo tentados a voltar à prática do judaísmo, a voltar a circuncidar os seus filhos, a oferecer ovelhas lá diante do sacerdote para perdão dos pecados, estavam sendo tentados a voltar à prática religiosa que eles tinham antes. E o escritor de Hebreus aqui, ele fala para eles: olha, dado ao tempo decorrido que vocês estão servindo a Deus, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda vocês são crianças, vocês deveriam ter amadurecido, crescido na fé, mas ainda são crianças nas coisas de Deus. É interessante que a gente acha muito bonitinho um bebê, uma criança de 2 anos, 3 anos, como é que ela fala? Ela é uma criança e tudo é engraçadinho. Meu netinho está com quase 2 anos e tudo a gente acha engraçadinho, mas se ele tivesse 20 anos e fizesse as coisas que ele faz, nós não acharíamos engraçadinho. Ele tinha algum problema sério, porque ele tendo 20 anos, ele se comporta como um bebê de 2 anos. Isso não é normal, e é isto que o autor de Hebreus está dizendo: não é normal, porque vocês deveriam ser mestres, mas vocês ainda agem como criança na vida de vocês, e é isto que este texto está falando. Ele está dizendo que nem todas as coisas ele consegue explicar para eles. Ele estava falando sobre o sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior à ordem levítica, mas ele fala: olha, eu não posso explicar muitas coisas para vocês, porque vocês ainda são tardios de ouvir, vocês não conseguem ouvir direito. E ele dá algumas características aqui de uma pessoa que está há muito tempo na igreja de Cristo, mas que ainda é uma criança nas coisas de Deus.
Primeira coisa que ele fala é que o tempo que a pessoa está na casa de Deus, a princípio não produz maturidade. Ele diz assim, olha, dependendo pelo tempo decorrido que vocês estão crendo em Cristo, já era tempo de vocês serem mestres, mas vocês ainda são crianças. Muitas vezes nós pensamos que o tempo vai amadurecer as pessoas, mas não é verdade. A gente lê um texto que fala, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoá-la até o dia final, mas depende se você quer deixar Deus aperfeiçoar a sua vida, porque você pode se converter e 20 anos depois o tempo não mudou a sua vida. Você pode estar na igreja por 20 anos e não ser uma pessoa madura. Então a gente às vezes pensa, bom, o tempo vai se encarregar para transformar a vida daquela pessoa. Ele tem esse temperamento explosivo, mas o tempo vai fazer algo. O fato dele estar na igreja, o tempo vai mudar a sua vida, mas nem sempre isso é verdade. Eles estavam há muito tempo e deveriam ser mestres, mas eles ainda eram crianças nas coisas espirituais. Outra coisa que ele fala aqui é que a imaturidade, ela pode ser identificada. Nós podemos identificar uma pessoa que está dentro da igreja, que ainda é imatura nas coisas espirituais. Porque o imaturo, ele é incapaz de ensinar alguma coisa para outra pessoa. Ele fala, olha, vocês deveriam ser mestres, mas vocês são ainda alunos, vocês precisam dos fundamentos, vocês precisam aprender os primeiros passos. Uma criança, ela não consegue ensinar a outras pessoas. Se você pegar um menino de 2 anos e falar para ele ensinar matemática ou ensinar sobre casamento para você, uma criança não sabe ensinar. E é isso que ele está dizendo, olha, vocês deveriam ser mestres, mas vocês ainda não são mestres. Por quê? Porque o tempo de igreja não nos capacita a ensinar as pessoas a andarem com Deus, porque nós ainda somos crianças, nós não conseguimos discipular uma pessoa, nós não conseguimos falar a palavra de Deus para ela, porque a gente ouve as pregações e as pregações entram por um ouvido e saem pelo outro ouvido, e a gente não tem ainda condições de ensinar os passos do evangelho para uma pessoa, embora a gente esteja dentro da igreja já há 20 anos, há 15 anos, deveríamos ensinar, mas a gente não sabe quase nada, não sabe quase nada sobre o caráter de Deus, não sabe nada sobre fé, não sabe nada sobre santidade. Nós não conseguimos ensinar por palavras e muito menos pelo exemplo. Muitas vezes nós deveríamos ser mestres, mas nós estamos na igreja e não podemos olhar para um novo convertido e falar para ele, olha para a minha vida, você quer aprender como anda com Deus, você quer aprender sobre oração, você quer aprender a servir a Deus, a ser piedoso, e receber a bênção de Deus em sua vida. Então olha como eu faço, olha para a minha vida, se você me imitar, você vai agradar a Deus. A gente não pode falar isto porque nós somos crianças, nós deveríamos, pelo tempo decorrido de frequentarmos a igreja, sermos mestres, mas nós ainda somos crianças. Criança não consegue ensinar nem por palavras, nem por exemplo. A criança, ela é incapaz de discernir o bem e o mal. Versículo 14 diz que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uma criança, ele não sabe discernir o que é bom e o que não é bom. Se você pegar aqui uma criança de 2 anos e colocar ela aqui no chão e soltar uma cobra ali naquele canto e a cobra vindo em direção da criança, a criança não vai correr, a criança, se bobear, a cobra apontar a cabeça para ela, ela agarra na cabeça da cobra, porque ela não tem discernimento do que pode matá-la, ela não tem discernimento do que é bom e do que não é bom. E ele está dizendo isso, olha, o problema é que a criança, ela não discerne o bem do mal, para ela tudo é bom.
bom. Ela faz coisas erradas achando que está fazendo o que é certo. Ela faz coisas certas e às vezes acha que é errado. Aquilo que agrada a Deus, ela discorda. E aquilo que desagrada a Deus, ela acha que não tem nada demais, porque ela é criança, ela não consegue entender. Ela vive pelas emoções. Ela é que nem uma criança que quando brilha, você coloca lá no bercinho da criança aqueles chocalhos, aquelas luzinhas, aquelas coisas coloridas, e ele fica vesgo olhando para aquelas coisas. A criança ela é assim, ela se entrete, ela se entrete com qualquer coisa. A criança ela é levada pelas emoções e não pela razão daquilo que ela lê nas Escrituras, mas ela é levada pelas emoções e ela é facilmente enganada pelas pessoas. Levado por todo o tempo de vento de doutrina. Uma criança, você falar para ela, olha, isso daqui, você pega uma fruta, você pega uma maçã, você fala para ela, olha, isso aqui é uma jabuticaba. E se você ensiná-la desse jeito, ela vai acreditar que aquilo lá é uma jabuticaba, porque ela é uma criança, ela é levada, ela acredita nas coisas que ela ouve. Um estranho pode chegar lá e dar uma balinha para a criança, falar, vem aqui comigo, e a criança inocentemente ela pega a bala, e ela pode até chupar uma bala com veneno. Ela é inocente, ela é levada de um lado para o outro. Assim a criança espiritual também, ela não tem discernimento do que é bom e do que não é bom. Então dentro da igreja tem gente que está há 20 anos dentro da igreja e é enganada por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa que alguém fale, é só falar que está tendo um mover de Deus lá a 10 quilômetros daqui, a molecada evangélica, gospel, todos correm para lá e eles ficam daqui, de lá, pulando, tentando encontrar alguma coisa a mais para as suas vidas, porque eles são crianças, eles não amadureceram na fé. Então dentro da igreja, ao longo dos meus quase 40 anos como pastor, eu vejo um monte de gente, falsários da fé, falsos apóstolos, falsos profetas, levando criançada e cristã de um lado para o outro. Basta o camarada falar que ele é apóstolo e alguém vai lá para segui-lo. Ele pode pregar um monte de bobagens, ele pode falar coisas que a Bíblia não ensina, mas vai ter sempre um grupo de pessoas chamados de evangélicos que estão seguindo, porque eles não têm discernimento entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não examinam as Escrituras para ver se as coisas são daquela maneira. Então eles acham que aquilo é bênção. Aí aparece uma pessoa que Deus ele faz as coisas do jeito que Ele quer fazer, mas eu me lembro há tantos anos atrás, Benny Hinn, eu posso dar o nome, o Benny Hinn, ele tirava o paletó e ele jogava o paletó e um monte de gente caía. Aí então se tornou a unção do paletó, que gente no mundo inteiro, no Brasil, em todo canto, todo mundo queria tirar para... Eu preciso usar um paletó, porque eu preciso rodopiar o paletó e jogar nas pessoas para todos caírem. E aí acaba fazendo um monte de coisa carnal e carnalidade, mas as pessoas gostam. A igreja gosta de alguma coisa assim, e bateu o ventinho, ele cai, e às vezes não é nem pelo Espírito Santo. Eu acredito nisso daí, sim, claro, Deus ele faz do jeito que Ele quiser. Eu não vou falar para você jamais que uma pessoa caiu e não era o Espírito Santo. Nossa, quantas vezes eu coloquei mão sobre pessoas e pessoas caíram, mas o problema é nós acharmos que todas as vezes que nós fizermos isto, e as pessoas vão cair, e se elas não caírem é porque Deus não está agindo em um lugar, e a gente começa a perder a noção do que é o agir de Deus e o agir do homem, e assim a gente acha que para conquistar todas as cidades nós precisamos dar voltas, 7 voltas nelas. Então os pastores têm que criar coisas para manter a criançada feliz, e aí o pastor cria todo tipo de campanha para manter a criançada animada, para que a criançada vá para a igreja, porque se for para a igreja só para adorar a Deus e aprender a palavra e aprender a andar com o Senhor, isso não é tão atrativo. Então eu preciso fazer alguma atração para chamar a tua atenção, para você ir lá. Sabe por quê? Porque você é criança.
Uma boa parte da igreja evangélica é criança. Boa parte é criança. É levada por qualquer vento de doutrina, é levada por qualquer coisa que aparece, está atrás, ela acha, alguém anuncia aí que está trazendo, eu estou indo para Israel, e eu estou trazendo a água sagrada do Rio Jordão, e um monte de irmãos vão querer pegar a água sagrada do Rio Jordão. E a água do Rio Jordão não é mais sagrada, nenhuma diferença da água do Rio Tietê ou a água de qualquer outro lugar. Aí, mas a gente é criança, então todo mundo corre lá porque eu também quero a água sagrada do Rio Jordão. Ou então eu quero ser ungido por o óleo que vem de Jerusalém. Que o óleo de Jerusalém, sabe o que é? Lá é a Terra Santa. Lá é a Terra Santa. Ah, sim, mas a Bíblia, quando o anjo apareceu para Josué lá, o anjo do Senhor Jesus apareceu para Josué naquela escuridão próximo à cidade de Jericó, e Josué, quando viu aquele homem com a espada na mão diante dele, falou: você é dos nossos ou é dos deles? E aquele homem falou: eu sou príncipe do exército do Senhor que acabei de chegar. Tira a sandália dos teus pés, porque você está pisando em terra santa. Jericó pode ser terra santa, Jerusalém pode ser terra santa, São Paulo pode ser terra santa. Onde o Senhor está, ali é terra santa. Não é um lugar específico, meu amado, mas a gente às vezes, porque não cresce, a gente acha que naquele lugar tem mais poder. Se eu orar no Monte Sinai, o Monte Sinai vai fazer eu ter um poder sobrenatural. Mas na verdade a Bíblia diz, Jesus ele falou isso daí para aquela mulher que falou para ele, a mulher samaritana: Senhor, olha, os nossos pais adoravam aqui neste monte, no Monte Seir, e vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Onde é que nós devemos adorar? Qual que é o monte que a gente deve adorar? E Jesus falou: olha, eu vou dizer para você que vai haver um tempo em que nem aqui, nem lá é o lugar para adorar, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, onde eles estiverem, mas a criança, ela gosta de coisas coloridas, e muitas vezes os pastores têm que se virar em fazer algo que agrade as pessoas, porque senão elas não vêm na igreja, porque lá fora tem o show vai ter o bloco na rua hoje, é mais atrativo do que aprender a palavra de Deus e adorar ao Senhor. Por quê? Porque são crianças. Alguns nem crianças são, alguns não são crentes, mas muitos são crianças, não crescem. Estão há 25 anos na igreja, 25 anos na igreja, 25 anos na igreja, deveriam ter aprendido alguma coisa. São movidos só pelas emoções. Elas só ofertam se o pastor chorar no púlpito. Se o pastor chorar, fizer um cara de... O pastor tem que fazer curso de teatro. Irmãos, aí todo mundo fica comovido. Não, são crianças, só agem pelas emoções, não agem pelo que está escrito na Bíblia. Eu peguei um texto na Bíblia, está escrito a palavra de Deus, eu vou fazer isto, porque eu sei que se eu obedecer a palavra de Deus, eu vou ser abençoado. É isto, eu vou obedecer às Escrituras, porque eu sei que se eu fizer, eu vou ser abençoado. Mas não, eu não ando pela palavra, eu ando pelo pão que alguém vai me dar. Então por quê? Porque eu sou criança, eu estou lá na casa de Deus, eu sou criança. Então a criança, ela se entrete com as coisas e ela fica a vida inteira nas coisas básicas, ela não progride, ela não vai além. Sabe por quê? Porque a maneira de nós crescermos não é ouvirmos a palavra de Deus, a maneira de nós crescermos é praticarmos a palavra de Deus. Ele diz aqui no versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, pela prática. O que vai amadurecer você, o que vai fazer você crescer, é você praticar aquilo que você ouve, porque senão você pode ouvir 2000 sermões durante a sua vida. Eu sou pastor há quase 40 anos, então eu devo ter pregado aí 50 vezes por ano no mínimo, né? Muito mais, tem ano que eu prego 100 vezes, 150 vezes, então sei lá, eu preguei na minha vida 3.000
3.000 sermões, 4.000 sermões, e você pode ouvir todos os sermões que o pastor pregou e continuar sendo criança, porque o ouvir não faz de você maduro. Você pode fazer uma faculdade teológica, ter diploma de teólogo e ser criança nas coisas espirituais. Por quê? Porque a maturidade vem pela prática, Você pode conhecer intelectualmente a Bíblia e falar, mas o camarada olha para a sua vida e fala, não, eu não quero ser como ele, porque você não, na vida prática, você não ensina nada. Você ensina só para a cabeça da pessoa, porque você não é maduro nas coisas de Deus. Continua sendo criança. 25 anos de igreja. Crianças. Se melindra com qualquer coisa, briga por qualquer coisa, reclama de qualquer coisa, reclama da igreja, reclama do pastor, é maledicente, mentiroso, que nem o capeta. Mentiroso. Está 30 anos na igreja, mente que dói. Não aprendeu? A Bíblia fala, por exemplo, que o pai da mentira é o diabo. Quando eu me converto, eu falo o seguinte, bom, agora eu quero viver para Deus. Eu não sou perfeito, eu estou sendo transformado. Eu vou errar, sim, eu vou errar algumas vezes, mas eu quero agradar a Deus, eu quero obedecer ao Senhor. Então eu começo a ver coisas na minha vida. Puxa, eu era um tremendo mentiroso antes de conhecer a Deus. Agora eu não quero mais viver desta maneira. A Bíblia diz que eu não tenho que falar mentira, a mentira é do diabo. Então eu começo a me policiar, e aos poucos eu vou vencendo a mentira, e eu vou crescendo naquela área. A prática me leva a ser uma pessoa madura. Você me entende, meu amado? E não apenas o ouvir, o ouvido. Sabe por quê? Porque ele diz aqui, olha, o problema de vocês é que vocês, olha, a esse respeito, no versículo 11, eu tenho muita coisa que dizer, difícil de explicar. Olha, é difícil eu me aprofundar sobre o sacerdócio de Jesus, a ordem de Melquisedeque, porque vocês não aprenderam nem o básico que eu estou ensinando para vocês. E sabe por quê? Porque vocês têm se tornado vagarosos, difíceis de entender. Aquela pessoa que ouve, a orelha dele é um orelhão. Ele ouve, anota os sermões e não pratica nada. Anota aquilo que foi pregado. Mas pastor, que palavra, que pregação que o senhor falou, mas sai dali e não pratica coisa nenhuma. O pastor acabou de falar sobre casamento e tratar a esposa, ele sai daqui no carro, ele já xinga a esposa e já briga, não pratica nada. Se você não praticar, você jamais vai crescer. Você vai ficar 25 anos na igreja e sendo criança, e o pastor precisa colocar a chuquinha na sua boca. Chuquinha na boca do nenezinho. Não sabe se virar sozinho. Depende a vida inteira da mamadeira. O meu netinho não dá para deixar ele falar, querido, vai lá, pega lá. Apesar que ele é comilão, você pôr a comida lá, ele vai lá e pega. Mas é uma criança, você tem que ir lá e dar o papá na boca dele. Tem que dar papá. Se não dá o papá, ele berra. A igreja é cheia de gente assim. Não sabe comer sozinho, não sabe pegar a palavra de Deus em casa e ler e meditar e falar, Espírito Santo fala comigo, e o Espírito Santo vai falar com ele. Ele não sabe fazer isso daí, porque ele é bebezinho. Ele precisa de todo domingo que o pastor vai lá e coloca a chuquinha na boca dele, e se a chuquinha, aquela mamadeira não for do leitinho que ele gosta, que pregação ruim, não gostei desta palavra não, fica bravo. Às vezes fica bravo com o pastor, fica bravo com a igreja. Criança. E o escritor aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, nós temos que caminhar para o que é perfeito, nós temos que avançar. Ele coloca aqui 3 tipos de coisas que são ainda os princípios da fé cristã. Ele fala sobre arrependimento de obras mortas, e ele fala sobre fé em Deus. Sim, quando eu chego na casa de Deus, eu me arrependo das obras mortas, das coisas que eu fazia e que não tem valor aos olhos de Deus. Obras mortas para eles aqui era o seguinte, olha, vocês já se arrependeram, vocês já creem em Deus,
Vocês já sabem que a salvação é pela fé. A salvação não é pela oferta de animais lá no templo. Vocês não precisam mais ir lá no templo, não, levar o cordeiro. Não precisa mais, sabe? Isso é obra morta, isso já foi, ficou para trás. Agora é a fé em Deus, é fé em Deus. É isto, você arrepende-se do seu pecado e crê em Deus. Esse é o primeiro passo para você entrar no reino. É ótimo isso daí, mas você precisa ir além. Não adianta você ficar só nos batismos, nas discussões dos batismos. Você já foi batizado? Havia vários batismos lá em Israel. A pessoa era batizada por... se eu fosse gentil e quisesse me tornar um judeu, um prosélito, eu era batizado pelos judeus. João Batista, quando ele veio pregando arrependimento, ele veio falando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque vocês dizem que nós somos filhos de Abraão. Eu digo para vocês que até as pedras Deus pode transformá-las em filhos de Abraão. Olha, o machado já está colocado na raiz da árvore, vai cortar. E as pessoas se arrependiam e eram batizadas por João lá no Rio Jordão. Era outro batismo, mas elas não criam em Cristo, ainda não tinha nem a igreja. Jesus não havia morrido. Quando Jesus morreu, a igreja começou a batizar as pessoas também. Em que batismo você foi batizado? No batismo de João. Então vem cá, querido, eu vou batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no batismo de Jesus. Então olha, esses são passos iniciais. O batismo, as ordenanças, as imposições de mãos. Olha, isso são coisas ainda, ele chama essas coisas de leite. Leite vos dei a beber. É leite. É leite. Tem gente que, pastor, como assim imposição de mãos? É que tem gente que, é errado eu orar pelas pessoas, impor as mãos, é claro que não. Mas tem gente que é tão criança que depende a vida inteira disto. Depende a vida inteira disto. Eu falei para vocês, já algumas vezes, quando eu era ainda novo convertido, eu estava na casa de um amigo meu, sentado lá no sofá, conversando com ele, e chegou a vizinha lá e eles falaram: Edson, você poderia orar por ela aqui? Ela é muito doente, e ela operou o estômago várias vezes, os médicos não descobrem o que ela tem. E eu, novo convertido, falei: bom, tá bom. Eu achava, eu não posso orar assim por ela, né? Eu vou lá no quarto, vamos no quarto, eu e meu amigo, fomos lá do lado da cama dele, ajoelhamos lá: ô Senhor, coloca as tuas mãos sobre esta senhora que está aí na sala. E aí eu ouvi aquele barulho, abrimos a porta da sala e a mulher parecia um peão, rolando, batia numa parede, batia na outra, endemoniada, batia, voltava, e eu falei: bom, e agora o que eu vou fazer? Ela vai se matar. Então eu falei: fica quieto aí, demônio. E o demônio se encolheu, ficou uma bolinha, parecia uma bolinha, se enrolou, ficou no cantinho, assim, encostado na estante. Bom, agora eu vou até o orelhão ali da esquina, não tinha telefone, vou ligar para o pastor. O pastor vira até aqui. E foi lá eu e meu amigo no orelhão, e o demônio ficou quietinho lá. Aí pegamos a ficha, colocamos a ficha: ô pastor, é o seguinte, eu estou aqui na casa do fulano, e tem uma mulher aqui que está endemoniada. Eu mandei ela ficar quieta, o demônio ficar quieto, e está quietinho aqui. O senhor pode vir expulsar? E o pastor fala: estou indo, aguenta a mão aí, tá bom. Aí nós sentamos lá, eu, o meu amigo, a mãe dele no sofá, e o demônio sentado, agachadinho do outro lado, e aguardar a chegada do pastor. O pastor chegou, expulsou o demônio, tudo certo, tá, benção. A gente às vezes fica assim, a gente é imaturo e a gente depende das outras pessoas o tempo inteiro. É aquele negócio, ó, em dezembro vai vir um cara poderoso para o Brasil e ele vai orar pela tua vida e vai impor as mãos sobre você. E você vai esperar até dezembro, e chega em setembro você morre. Não deu tempo de esperar ele. Por 2 meses, quase 2 meses a mais, você esperava o profeta que vai chegar. Ele vai chegar em dezembro. Por isso que nos capítulos anteriores está escrito o seguinte: olha, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como eles fizeram do deserto. Sabe por quê? Porque Deus quer tratar com a tua vida hoje, meu amado. É hoje, não é o ano que vem, o mês que vem, em dezembro, em 2055. Você precisa de uma intervenção sobrenatural na sua vida hoje. E se não tem ninguém para impor as mãos sobre você, você não precisa de ninguém impor
impondo as mãos sobre você. Se você crer em Deus, Deus vai operar milagres na sua vida hoje, através da sua fé. Então o que ele está ensinando é que, olha, a criança, ela depende, sim, a criança depende do pastor, a criança depende do irmão, a criança depende que alguém vá lá e ore por ela e abençoe a vida dela. Meus amados, isso é o fundamento. Vamos progredir, vamos para frente. Isto é bom, é ótimo. Passamos por esta fase. Tem gente que está nesta fase. Tem gente que precisa do pastor, precisa do irmão, precisa do outro orando por ele. Ah, mas você tem 25 anos de igreja, meu amado. Você vai ficar esperando a bênção lá para dezembro. Hoje Deus fala com você. Levanta e viva em pé, meu amado. Seja maduro, não seja criança a vida inteira. A vida inteira sendo criança. A gente precisa crescer. Aí fica lá com uma linguagem que eu não sei de onde eles tiraram. Não sei de onde eles tiraram. Uma linguagem que nem bíblica é. Aí tem que fazer. O pastor hoje, ele tem que ter uma criatividade. Ao invés de ele ensinar a Bíblia, ele tem que criar alguma coisa. Alguma campanha que faça com que o irmão queira participar. E traga a tua oferta. Porque a bênção sempre está condicionada ao envelope. Você está me ouvindo, meu amado? Então, a gente é criança. A gente não cresce. Nada contra. Eu quando falo, eu não estou querendo criticar ninguém, não. Esses dias alguém mandou uma reportagem para mim. Vocês estão aqui comigo? De uma Bíblia lá nos Estados Unidos, não sei se vocês viram isso lá, e não sei nem quem me mandou, mas uma Bíblia que faz em 2 anos já que escorre óleo dela, ela está toda encharcada de óleo, e as letras da pessoa que escreveu nas bordas, não apaga, a caneta e tal, e ela é como se tivesse colocado ela dentro de um galão de óleo, e tirada, ela está toda molhada, escorrendo óleo, e as pessoas têm ido lá e ver a Bíblia. Meu querido, até aí Deus pode, eu vou falar que Deus não é de Deus, pode ser de Deus, Deus faz o que Ele quiser, Ele não está numa caixa, Ele não fala, Deus, eu não concordo com o Senhor, não querido, quem é você para falar de Deus? Deus faz o que Ele quiser, se Ele quiser que fique escorrendo o óleo deste púlpito aqui, por 30 anos Ele faz e ponto final. Agora, aí vai os irmãozinhos lá para pegar um olhinho, até para roubar o olho, se der, até para roubar o olhinho escondido lá. Põe no vidrinho, que vai trazer para o Brasil para ungir quem quiser ser abençoado. Querido, eu já sou abençoado. A minha vida é abençoada. Se eu sair para a esquerda, eu sou abençoado, para a direita eu sou abençoado. A Bíblia diz o seguinte: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você corre, a bênção corre atrás da tua vida, meu amado, porque você obedece a palavra de Deus. Sabe, é isto, a gente não quer obedecer a palavra de Deus, a gente quer levar o olhinho para ungir a parede da nossa casa, e está lá o irmãozinho lá, ele vai lá, tudo ele faz, ele tem que fazer. Eu não estou dizendo que você não pode ungir, nada disso daí. O que eu estou dizendo é que tem gente que só depende disto. Ele acha que ele precisa passar o óleo na porta da casa dele para a casa dele ser protegida. Ele acha que ele precisa deixar o Salmo 91. O Salmo 91 é poderoso para espantar demônio. Então a gente deixa a Bíblia no Salmo 91 aberta, que aí nenhum demônio ele vai olhar lá na tua casa, vai ler a Bíblia e vai, opa, aqui eu não entro. Não, meu amado, larga a mão de ser criança. Ele não vai na minha casa, porque na minha casa está a glória da presença de Deus, porque ali mora gente que ora, ali mora gente que busca o Altíssimo, ali mora gente que ama a Deus de verdade, e o maligno não quer muita conversa com a gente que quer buscar a Deus de verdade. Mas não, está lá. O pastor vai para Israel, recebe uma lista de encomenda.
Ah, pastor, traz para mim a arquinha da aliança. Aí não tem nenhum problema, eu tenho na minha casa. Eu tenho, assim como eu tenho um prato de Roma, que nós somos para Israel, passa por Roma. Eu tenho prato de Roma, eu tenho chaveiro de Atlanta, eu tenho colherzinha de Dallas, tudo enfeitando. Eu tenho copinho de Jerusalém, tudo enfeitando lá a estante de casa. Tenho a arquinha da aliança lá em algum lugar. Aquela arquinha não tem poder nenhum. Nenhum poder. Tem gente que a gente vai fazer uma arca da aliança aqui do tamanho original, e eu trazer aqui e passar com ela pelo corredor, todo mundo vai... vai curvar diante da arca. Deus não está na arca, meu amado. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro da minha vida. Você entende? O Espírito Santo, ele não habita em objetos. Ele não habita. Sabe, os objetos podem simbolizar, é o que ele fala em Hebreus. Olha, essas coisas são sombras. São sombras. São símbolos do passado. Você não depende deles. Não é problema nenhum de você ter em tua casa, lá na mesa, como um enfeite. Nenhum problema nisso daí. De a gente fazer aqui um museu, ou fazer o museu do tabernáculo, fazermos o tabernáculo e colocarmos lá a arca e o menorá, nenhum problema nisso daí. O problema é quando nós somos crianças e a gente vai passar lá, deixa eu tocar na arca aqui. Agora sim, agora eu estou abençoado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela arca. Não, querido, a presença de Deus habita na minha vida. Não habita em templos feitos por mãos humanas. A glória de Deus vai onde o cristão verdadeiro vai. A glória de Deus entra na minha casa, entra no metrô, entra na rua, entra no meu trabalho. A presença de Deus, o Shekinah de Deus, ele entra dentro do meu carro. Onde eu estou, meu amado? Eu não preciso de trevo de 4 folhas. Eu não preciso fazer figa, colocar a vassoura atrás da porta. Eu não preciso nada de, não vou colocar $1 na minha carteira para trazer muitos dólares. Não, meu amado, eu preciso obedecer a Bíblia. Se eu obedecer a palavra de Deus, as bênçãos vão correr atrás da minha vida e vão me alcançar. Mas a criançada evangélica quer ver o movimento. Agora tem a unção da prosperidade. Eu nunca li isso na Bíblia. Eu sou um pregador da prosperidade há 30 anos. Tem livro da Universidade de São Paulo aqui, de escritor que nem crente é, e ele me menciona no livro dele. Há 25 anos atrás, uma tese, lá sei lá o que, escreveu um livro, Movimento no Brasil, e fala lá da Bíblia da Paz, que eu fui para os Estados Unidos, e que eu tinha contato com Kenneth Copeland, que era o pregador da prosperidade, e eu preguei a prosperidade a vida inteira. Teve pastores da Universal que me pediam estudos sobre prosperidade. Oxe. A Bíblia ensina isto. Tudo quanto fizer, prosperará. Mas eu nunca li, não. Agora você vai receber a unção da prosperidade. Unção da prosperidade é obedecer a Bíblia. Obedeça a Bíblia que você vai prosperar, tudo que você fizer. Mas a gente gosta, não, eu vou lá para receber, né? Eu vou lá como se fosse um passe de mágica. Que uma oração vai resolver todos os problemas da sua vida. Se você não obedecer a palavra de Deus, você vai sofrer as consequências. Você entende, meu amado? Então ele fala, olha, essas coisas, o ensino de batismos e imposição de mãos, e sabe, a ressurreição dos mortos, o juízo vindouro. A gente quando é novo convertido, eu quando me converti, o assunto que eu mais gostava de discutir, de aprender era escatologia. Novo convertido ama escatologia, né? Quando Jesus vai voltar, é o fogo, é o apocalipse, e amém, glória a Deus. Ele não está dizendo, esqueçam isso daí. Não, ele está dizendo o seguinte, vamos andar um pouquinho mais além. Vamos mais. Não adianta você saber, quando Jesus vai voltar. Aí fica lá a crentalhada, tudo discutindo. Eu naquela minha época, o anticristo era o Papa João Paulo II. O primeiro, sei lá quem que era. Tinha livros evangélicos que diziam, esse é o anticristo, o Papa é o anticristo. E o Papa morreu, e o anticristo nem veio. E aí fica naquela discussão, a volta de Jesus vai ser quando? O anticristo, não é, o anticristo é o Trump. O anticristo é fulano.
E fica nessa conversa. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando a gente é menino, a gente fala de coisas de menino, mas vamos deixar os princípios elementares, vamos seguir adiante, vamos descobrir outras coisas na palavra de Deus, vamos deixar de ser crianças, vamos aprender sobre piedade, vamos aprender as outras coisas que a Bíblia ensina, para a gente ser maduro. Então olha só, ele diz aqui no versículo, no capítulo 6, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Vamos nos deixar levar para o que é perfeito. O que significa esta palavra perfeito, pastor? Perfeito é maduro. Vamos amadurecer. Você quer ver? Vira a página um pouquinho. Está com a Bíblia aberta aí ou não? Está com sono? Vira a página aí em Filipenses, um pouquinho antes. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 de Filipenses. Olha, só você virar um pouquinho. Ele diz assim no versículo 12: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo fala, olha, não que eu já tenha obtido a perfeição. Vocês querem saber de uma coisa? Eu não sou perfeito. Eu erro de vez em quando. Eu erro. Tem alguém perfeito aqui? Deixa eu ver aí, levanta a tua mão. Deixa eu ver você que é perfeito. Levanta que eu vou perguntar para tua esposa. Quem aqui acha que não é perfeito? Levante a mão. Quem é que acha? Eu, por exemplo, sou perfeito. Uma das qualidades é a humildade, inclusive. O camarada ganhou uma medalha, e aí retiraram a medalha dele, porque ele usou. Ele recebeu a medalha de ser humilde. E aí, quando ele usou, retiraram, porque ele não era humilde. Não tem ninguém perfeito. Paulo está dizendo isso. Olha, não que eu já tenha alcançado, recebido, obtido a perfeição. Mas no versículo 15 ele diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ué, ele acabou de falar que não é perfeito, e agora ele fala 3 versículos depois, para todos nós que somos perfeitos, que tenhamos o sentimento que Jesus tem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: todos nós que somos já maduros. Eu não sou perfeito, mas eu sou uma pessoa madura. Eu sei tratar das coisas, eu sei repreender com mansidão uma pessoa. Ele é maduro. Então, o que está dizendo, olha, vamos deixar as coisas de crianças para trás, e vamos para aquilo que é perfeito, que nos leva a viver uma vida mais correta diante de Deus, pela prática. Sabe por quê? Porque se eu não cuidar da minha vida, ele fala o seguinte: nós podemos correr o risco de voltarmos a ser o que nós éramos. E ele até coloca uma advertência grave, e ele fala, olha, é impossível uma pessoa que experimentou, que foi iluminada, uma pessoa que experimentou o dom celestial presente de Deus, que é Jesus, uma pessoa que participou do Espírito Santo, uma pessoa que entendeu e provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível que ela se arrependa de novo. Pastor, se uma pessoa pecar, é impossível ela se arrepender de novo? Não, não é isso que ele está dizendo. A palavra aqui para pessontas, grega, ela deixou de crer. Ela voltou às práticas lá do judaísmo. Ela deixou de colocar a sua fé em Cristo como seu Salvador, e ela achou que, olha, nós vamos voltar a oferecer as ovelhas, e vamos voltar a oferecer os animais, e vamos voltar a ser o que nós éramos. Voltaram atrás. E eu acredito que realmente, às vezes, tem pessoas que podem, de tal maneira, voltar atrás, que elas não encontram mais lugar para arrependimento. É dura esta palavra, sim, mas é uma advertência para nós. O que eu vejo é que a gente tem coisas que são sérias, que nós não devemos brincar com certas coisas. A Bíblia diz aqui que Esaú, ele fala lá em Hebreus depois, que Esaú, quando ele vendeu o direito dele de primogenitura, ele buscou com lágrimas, mas não voltou mais. Não encontrou lugar de arrependimento. Eu acredito que não é a regra,
Mas tem pessoas que voltam atrás, não no pecado, não está falando o cara que voltou e mentiu, ou cometeu um pecado na vida, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo uma pessoa que ela crucificou de novo a Jesus. Ele está dizendo, olha, ela crucificou a Jesus de novo, não valeu nada, Jesus para ela nem ressuscitou, ela pôs Jesus na cruz de novo, porque ela acha que só a salvação em Cristo não é suficiente para ela. Então eu preciso de outras coisas a mais, eu preciso fazer meus pontinhos no céu. Querido, e nós somos salvos pela graça mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Você não é salvo porque você é bonzinho. Você quer ser salvo pela tua bondade? Você pode tentar ser. No Velho Testamento tem 613 mandamentos, obedeça a eles, todos eles. Quem sabe você se salve. Mas sabe o que acontece? Que você já furou um monte. A Bíblia diz: todos pecaram e perderam, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e o nosso destino é o inferno, a menos que um justo que não pecou tome o nosso lugar. E foi isso que Jesus fez por nós. Se eu rejeito isso daí, é impossível ser salvo, meu amado. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo não é eu falar: Espírito Santo, eu te odeio. Você pode falar da tua boca para fora um monte de bobagem. Quando você não é crente, está cheio de gente no carnaval desafiando Deus. Se Deus fosse matar a todos, já tinha matado até a gente. Tem gente que pensa: olha lá, está desafiando, vai morrer num acidente. Se Deus fosse matar todo mundo que o desafia, meu querido, Ele tinha matado a gente antes de se converter. Deus não vai sair por aí matando gente, porque a pessoa... Deus dá chance, Deus é bondoso, Deus é tão misericordioso que Ele deixa você falar um monte de besteira a vida inteira, e lá no finalzinho da tua vida, às vezes você se arrepende, Ele te perdoa, meu amado. Deus é bom, é misericordioso, é maravilhoso. Então, a pessoa, sabe qual que é o pecado contra o Espírito Santo? É rejeitar a oferta que o Espírito Santo faz para a gente de Jesus. Não tem salvação, não tem perdão. Se você rejeitar a Jesus como teu Salvador, não tem perdão, você vai para o inferno, você pecou contra o Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo é impossível uma pessoa que rejeita Cristo e coloca Cristo na cruz de novo. Ela decidiu isto. Toma cuidado com a tua vida. Eu já vi tanta gente boa, tanta gente que começou bem, ficar pelo caminho e morrer longe de Deus. Pastor, ele é salvo, não salvo? Eu não sei se ele é salvo, se ele não é salvo. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu não sei quem. Eu não posso falar: fulano morreu, foi para o inferno. Eu não sei. No último segundo da vida dele, Deus é tão misericordioso que Ele pode ir lá na hora final, lá no último suspiro, falar: Deus me perdoa, pecador. E o Senhor o perdoa. O ladrão na cruz lá nem pediu perdão. O ladrão na cruz falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele nem falou: Senhor, perdoa porque eu roubei a velhinha lá. Senhor, me perdoa porque eu roubei o supermercado a semana passada. Nem isso. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando o Senhor vier do teu reino. E Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, tão cheio de graça, tão cheio de bondade, que você não merece. Eu não mereço nada, nós não merecíamos nada, a não ser o juízo sobre a nossa vida. Mas Deus é misericordioso. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É isto, somos salvos pela fé. Agora há uma advertência para nós, que a Bíblia fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor, o senhor não crê, você não crê na uma vez salvo, sempre salvo? Não, eu não creio. Gosto dos batistas, leio livros teológicos de grandes teólogos tradicionais que pensam desta maneira, mas eu acredito que você precisa perseverar até o fim. Não, mas aquele que não perseverou, ele nunca se converteu. Eu não acredito desta maneira. Eu conheço muita gente que se converteu e que de repente foi enganado e foi se distanciando de Deus. Isso pode acontecer. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai.
Vigia e ora. Cuida da tua vida. Sabe, meu amado, não deixe o teu coração. Eu sou crente há mais de 40 anos. Sabe, eu não posso deixar o meu coração com tantos enganos e tantas coisas erradas que a gente acaba vendo na igreja de Cristo, na vida das pessoas. Não existe lugar perfeito. Às vezes, não deixe que essas coisas contaminem o teu coração e você perca a pureza de uma fé pura. Às vezes a gente tem que voltar lá no começo, sim, experimentar de novo o primeiro amor. Mas esse é o fundamento. Mas não fica aí a tua vida inteira. Cresça, pratique outras coisas, pratique a palavra de Deus. Aprenda a viver uma vida piedosa, aprenda a viver uma vida santa. Ele vai falar mais para frente: sem santidade ninguém verá o Senhor. Aprenda a viver uma vida santa, uma vida que honra a Deus, a ser um cristão verdadeiro, a ser um cristão que dá testemunho lá no seu trabalho. Não porque você é chato e fica o tempo inteiro falando: isso é pecado, isso é pecadão. Mas as pessoas olham para a tua vida e falam: pô, esse cara é diferente. Querem ter o que você tem. Você é feliz. Hoje em dia está cheio de crente, tudo infeliz. Infeliz. É crente infeliz, resmungão, chato, no trabalho só reclama, só murmura. As pessoas quando vê tomam um susto saber que ele é crente. Nossa, é mesmo? Você é crente? Não são felizes. Crente é feliz, cristão é feliz, é a pessoa mais feliz desta terra. Ter Jesus é a melhor coisa que a gente possa experimentar, a maior experiência da vida. Eu acordar de manhã, pode estar uma tempestade à minha volta, o mundo pode estar caindo na minha cabeça, mas eu acordo pela manhã e eu canto: sou feliz com Jesus, sempre sou, não depende das circunstâncias, não depende dos problemas, não depende do que fazem contra mim, não depende de perseguições, não depende que puxem o meu tapete, não depende. Eu vivo pela fé, meu amado, eu vivo pela fé na palavra de Deus, meu amado. Eu não vivo pelo sentimento, eu vivo por aquilo que eu creio, não só de pão, não é de pão que eu vivo pela palavra de Deus. Então é isso que ele fala. Pela prática você amadurece. Meu querido, ouça a palavra de Deus e vá lá e pratique. Vá lá e pratique. Se eu vi um sermão sobre casamento, vá lá, procure praticar. Eu falei ontem aqui, só para eu terminar, falei ontem aqui, tivemos um encontro de casais, eu falei sobre mansidão. Cutuca teu marido e falou: que pena que você não estava aqui. Não, faz isso não. Ô, pastor, devia ter vindo para minha esposa ouvir essa palavrinha aí. Mansidão. Até falei: não fale. Amor, calma. Não fale isso daí. A gente ouve uma palavra. Nós não somos perfeitos, não. Estamos crescendo. Mas pegue aquilo e fala: eu vou procurar praticar. Eu falei para eles: casal, o que é que causa briga para vocês? Hoje está tudo legal, está tudo bem, então sentem, conversem. O que causa briga? Ah, pastor, toda vez que a gente vai numa festa, a gente briga, porque a minha esposa quer ficar 3 horas e eu quero ficar meia hora e ir embora para casa. Então vocês conversam, entrem num acordo. Se for preciso, vai em 2 carros. Se for preciso, combina um horário para voltar. Aqui um cede um pouco, outro cede um pouco. Aprenda, não seja apenas ouvinte, seja praticante. Quando você pratica, você vai crescer para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é isso que Deus quer para a tua vida. Amém?